Gente, aqui é Miguel, eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading, aqui não, né? Aqui na Day Trading Academy, estamos aqui, onde está aqui? Aqui agora, esta semana estamos em Nova York, esta estátua comemorando a chegada dos imigrantes, todos os imigrantes que chegaram aqui na frente dessa ilha de Manhattan, tantos imigrantes, a gente está aqui para um treinamento militar. Então estamos aqui no Manhattan, foi uma semana incrível, muito boa aqui em Battery Park, no ponto da ilha de Manhattan, que defendeu os canhões que defenderam a Bahia contra a invasão, né? As holandeses que estavam aqui nos anos 1600 e aí muita outra gente, estava muito disputado esse território, tanto quanto contra os coitados dos índios, né, que compraram essa ilha com pedacinhos de miçanga, né, assim vai a história. Eu estava no touro, né, de Nova York, touro de Wall Street, grande touro, e eu fiz quase meia hora de gravação para vocês e o aplicativo quebrou, né? Fechou sem guardar essa gravação. Então, quem sabe a gente passa na frente aí, só que tem cedo de manhã aqui, só que tem muitíssima gente ali, é difícil ver o touro, mas vamos começar esta retrospectiva, tá? Um pouquinho difícil de ver, mas aqui dá para ver a Estátua de Liberdade aqui na Bahia, né? E essa aqui, navio cheio de gente que quer visitar lá, que é um lugar bastante de muita memória aqui para as pessoas que imigraram aqui para os Estados Unidos, mas é um lugar bonito, então vamos fazer a nossa retrospectiva aqui, né? É melhor que o touro. Aqui teve mais gente assim. Esses são os eventos que aconteceram nessa semana passada, que talvez tenham impacto, né, nesse nosso mundo de investimento. No mercado de ações na segunda-feira ficaram mais altos nos Estados Unidos, Canadá e México, quando as três nações concordaram depois de 11 horas de deliberações para substituir o NAFTA. Você lembra que é NAFTA, né? O acordo de comércio livre da América do Norte, né? Incluindo Canadá, México e os Estados Unidos. O Dow Jones, né? O índice subiu quase 250 pontos, um ganho de quase 1% só num dia, né? Na terça-feira, principal índice de ações dos Estados Unidos, o Dow atingiu outro recorde de alta em 26.820 dólares. Quarta-feira, isso foi na terça-feira, né? Na quarta-feira, o Dow terminou subindo pelo quinto dia consecutivo, com outro recorde de 26.828 dólares e 39 centavos. Este é o 15º recorde para 2018. O 86º recorde desde que Trump foi inaugurado, e todo mundo disse que se Trump for inaugurado vai o mercado, não aconteceu não, né? E também é o 103º recorde desde a sua eleição. As ações subiram 8,5% em 2018 e 18,4% em 52 semanas. A rara divergência entre as grandes ações dos Estados Unidos, que se saíram muito melhor do que as pequenas nos últimos meses, pode, na verdade, ser um alerta sobre as perspectivas futuras do mercado. Será que continua com esse ritmo por sempre? Não pode, entendeu? Sempre tem que ter uma correção, mas por enquanto ainda está subindo muito. O principal índice de ações dos Estados Unidos atingiu outra alta de todos os tempos na quarta-feira no mercado aberto, com 26.905 dólares. As ações subiram 8,1% em 2018 e 18,7% em 52 semanas. Índices norte-americanos misturados para a semana. Dow baixou 1%, ficou em 26.473, isso para terminar a semana, né? S&P 500 baixou 0,5%, ficou em
$915. Nasdaq subiu quase 7%, 0,7%, e agora está em $8.043. Os títulos italianos, né? Essa questão da Itália é interessante, pois a Itália está fazendo o que é bom para a Itália, né? Eles estão dizendo, olha, se precisamos fazer um orçamento com déficit, que é isso que a gente vai fazer, não importa o que a União Europeia diz. Ó, vai fazer o quê? Vai nos manter preso, vai nos chutar fora, vai ver quanta papelada que, ó, Brexit, imagine a Itália-exit, né? A saída de Itália e sendo forçada ainda, né? O que eles vão fazer? Mas os títulos italianos caíram pelo terceiro dia, com os investidores se preparando para mais atrito entre a União Europeia e o governo populista da Itália sobre a proposta orçamentária do país, que visa um déficit em 2019 de 2,4%. Gente, não é tão grande isso, né? Ele está dizendo isso para arreglar, né? Muita gente espanhol que fala espanhol nesse MTU aqui em Nova York. Queremos gente que fala português, entendeu? Tinha um brasileiro só, um brasileiro e eu que falo português, mas não sou brasileiro. Quase que então não posso voltar amanhã no domingo, né? Futuros de ações globais caíram na terça-feira depois que comentários anti-euro de um relato italiano reacenderam preocupações de investidores sobre um rompimento da zona do euro em um acordo do NAFTA retrabalhado. As ações globais subiram quarta-feira devido a uma recuperação nos mercados europeus depois que a Itália indicou que estava aberto para reduzir seus déficits orçamentários nos próximos anos. Tá vendo? Esse cara, eu acho que é semelhante a Trump, né? Trump, todo mundo diz que, ó, o Trump diz alguma coisa, ficamos chocados. Não, ele não pode dizer isso, especialmente nas negociações, mas ele é um negociador principal. Então ele diz alguma coisa, mas só a primeira bala, é só a abertura das negociações, né? Depois ele armazena a posição. Calma aí, gente, entendeu? Mercados europeus misturados para a semana. Londres subiu 0,4%, Paris só ficou quase nível, né? Baixou 0,02%, o DAX baixou 1,5% e mercado suíço, o índice do mercado suíço subiu 1%. Mercados da América Latina também misturados. Bolsa do México subiu 4%, 1/4%. Bovespa baixou 1/4%, quase igual. Índice de Santiago de Chile baixou 3%, Colômbia subiu 1% e Canadá subiu 0,2%. Mercados asiáticos misturados também para a semana do Japão. O Nikkei subiu 1%, Hong Kong baixou 0,75%, da China subiu 0,86%, da Índia baixou 1,7%, Taiwan subiu 1/3%, Coreia do Sul subiu 0,17% e Austrália subiu 1/3%. Parabéns à Austrália, que tem passado por tempos difíceis ultimamente. Bitcoin está relatando perdas pelo segundo mês consecutivo, mas o criptomoeda ganhou 2% no terceiro trimestre, graças a uma subida de 21% em julho, quebrando a maior série de perdas em quase 2 anos. Escuta só, se uma criptomoeda ou qualquer ativo ganha 21% no mês e pelo trimestre só fica em 2% ganho, né? É assim, é volatilidade incrível. O especialista em criptomoeda Nikola Lazic está prevendo uma quebrada para baixo, o que significa que os preços poderão estar à beira de um precipício. Quer dizer, como se eles não tivessem baixado o suficiente agora, preço de criptomoeda, estou falando. Apesar de uma grande queda nos preços de criptomoeda, o broker TD Ameritrade, que está um pouquinho para lá, né, a sede de TD Ameritrade, grande banco de investimentos e um broker mundial, está apostando no setor nos Estados Unidos. Pelo menos a corretora anunciou um investimento estratégico em uma bolsa chamada ErisX, que oferece tanto Bitcoin Spot e negociação de futuros. Os Bitcoin Spot é o preço atual no momento, né? Negociação de futuros é futuros.
futuros, entendeu? Mas esta comissão, esta bolsa seria regulada pela Commodity Futures Trading Commission, chegando finalmente a regulamentação nesse mercado de criptomoeda, né? Que venha também no Forex. Bitcoin baixou esta semana 0,84%, agora está em 6.637 dólares e 33 centavos. E eu só tenho os 30 centavos, então não posso comprar. Daqui a pouco, quem sabe. Terça-feira, os investidores globais se concentraram na política italiana, com o euro afundando para uma baixa de 6 semanas. As ações locais caíram depois que o Comitê de Orçamento da Câmara disse que o país consegue resolver seus problemas fiscais com sua própria moeda. Ó, gente, a gente faz a gente mesmo. Não se preocupa não. Rendimento das títulos americanos, das títulos italianos de 10 anos atingiu o máximo de 4 anos. O presidente da Comissão Europeia alertou, dizendo: temos de fazer tudo para evitar uma nova Grécia, desta vez uma crise da Itália. A Itália diz: a gente consegue, deixa a gente em paz, entendeu? A inflação turca subiu para quase 25% em setembro desde o ano passado, atingindo sua maior taxa em 15 anos. Quer dizer, é coisa triste quando você diz a inflação 25%, mas não é grande coisa em comparação com Venezuela, né? Mas é muita coisa ainda, essa inflação de 25%. A dívida federal dos Estados Unidos aumentou em 1,27 trilhões de dólares no ano fiscal de 2018, marca o 8º ano fiscal nos últimos 11 anos que a dívida aumentou pelo menos 1 trilhão de dólares. Sexto maior aumento da dívida anual no fiscal da história dos Estados Unidos, que agora fica em 21,5 trilhões de dólares. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, mantém uma perspectiva, frente a essa dívida enorme, né? Mantém uma perspectiva notavelmente positiva para a economia dos Estados Unidos. A nação está à beira de uma era historicamente rara de desemprego ultra baixo e preços baixos. Normalmente, desemprego muito baixo quer dizer que as empresas estão indo muito bem, quer dizer que normalmente tem um índice um pouco mais alto de inflação, mas ambos os índices estão ficando baixos no momento. As tensões na política de comércio global, uma crise da dívida de mercados emergentes ou algum outro evento precisaria ser grande e sustentado para desabar o atual crescimento de 3% na economia americana de 20 trilhões de dólares. Uma taxa, um ritmo bem saudável, creio, né? 3%, claro que o Trump gostaria que fosse mais. Mas vamos ver. Rentabilidade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com prazo de 10 anos está no mais alto nível em 7 anos. Isso segue a divulgação de dados econômicos positivos? Claro que vai aumentar, né? Impulsionando essa tendência e a expectativa de subidas na taxa de juros pelo Federal Reserve. Federal Reserve é o Banco Central Americano, né? Com a nota de tesouro com prazo de 10 anos, que agora está em 3,20%. Nos Estados Unidos, as taxas de hipoteca de 30 anos agora estão em torno de 4,7% e estão a caminho a uma normalização de juros de 5% ou superior, né? Tem ficado super baixos essas taxas de juros nos últimos 10 anos para recuperar dessa crise de 2008, 2009 e agora estão subindo. A época de dinheiro fácil já se acabou, né? Mas parece que essas taxas de juros são altas, mas relativamente não, só está voltando ao normal. Então, rendimentos dos títulos de tesouro dos Estados Unidos estão muito mais altos nessa semana. De prazo de 3 meses subiu 0,04% e de 2 anos subiu baixou 0,01%, de 10 anos e também de 30 anos baixaram de 0,03%. Aqui é uma mudança, né? De 3 meses, então, agora as porcentagens, as taxas de juros. De 3 meses está em 2,16%, de 2 anos está em 2,8%,
de 10 anos está em 3,04% e de 30 anos está em 3,18%. Então a curva ainda está aí, não precisa se preocupar por enquanto que não tem se invertido, mas de vez em quando dá uma tentativa, né? Os preços do petróleo Brent caíram devido à realização de lucros na terça-feira, permaneceram mais altos desde novembro de 2014, com os mercados se preparando para uma oferta mais restrita, uma vez que sanções dos Estados Unidos contra o Irã começarão no próximo mês. Alguns comerciantes de petróleo apostam que o petróleo bruto dos Estados Unidos pode subir para $100 o barril em 2019, o que muitos consideram impensável devido ao crescimento recorde da produção americana e a demanda global relativamente estável. Sempre tem esses caras, sempre tem essas pessoas alarmistas, né, que estão dizendo vai ser desastre, e outras pessoas que vão dizer não, calma gente, tá tudo ok, tá algum lugar no médio, né? No meio. Com os preços do petróleo em altas de 4 anos, foram reavividas propostas há muito adormecidas para permitir que os Estados Unidos pudessem processar as nações da OPEP por conluio de preços. Será que a OPEP faz conluio de preços? Um subcomitê do Senado dos Estados Unidos ouvirá em breve esse testemunho. Eu já posso informar, né? Royal Dutch Shell, outro petroleiro grande, está avançando com o maior projeto de infraestrutura do Canadá, projetado para enviar gás do Canadá, onde os preços são relativamente baixos, para os centros de demanda na Ásia. A construção do empreendimento é altíssimo, com a expectativa de gerar uma taxa interna de retorno de cerca de 13%. Agora, investir esse número altíssimo, super grande para... É um empreendimento enorme. O que eles querem fazer? É fazer um gasoduto, porque no momento, atualmente, eles têm que transportar seu gás liquefeito através dos Estados Unidos, através de um gasoduto que atravessa os Estados Unidos, né? Porque eles não têm um porto apropriado para exportar esse gás. Agora, eles querem fazer o quê? Fazer com que o gasoduto seja canadense, né? Passa somente pelo Canadá e vai ter que investir, mas ainda está projetando esse retorno de cerca de 13%. Então, tudo bem, faça o que quiser, mas bilhões de dólares eles vão ter que investir. Perfuradores dos Estados Unidos no oeste de Texas, que impulsionaram a revolução do xisto. Presta atenção, Brasil, porque você tem muito xisto, né? Tem sobrecarregado a infraestrutura da região com produção de petróleo bruto, elevando os custos, reduzindo os preços regionais de petróleo devido ao aumento na oferta, né? E reduzindo o ritmo de crescimento. O que aconteceu? Essa região de oeste de Texas é escasso em população, pouquíssima gente, não é como aqui em Nova York, mas é deserto, assim, quase que não tem ninguém por aí, e aí que tem o xisto, né? Então as empresas pensam, poxa, a gente vai entrar e aqui tem energia, já vamos só meter plug na tomada, em vez de trazer sua própria fonte de energia. E essa produção de petróleo através de xisto exige muitíssima energia elétrica. Então a infraestrutura não está preparada para isso, muito menos as estradas, muito menos a moradia, assim, para todas as pessoas que estão entrando para fazer essa produção, buscando os empregos e tal. Então tem sobrecarregado, realmente. É uma lição, né, que Brasil, que eu acho que se recuperar a economia, pode investir, deixar que os Estados Unidos fez todo o trabalho de saber como... extrair esse petróleo bruto do xisto, né? Então agora o Brasil pode aproveitar, né? Mas fica avisado que isso pode acontecer. Somente a Rússia e a Arábia Saudita firmaram um acordo privado no mês passado para aumentar a produção de petróleo de 350 mil a 450 mil barris por dia, para acalmar o aumento drástico nos preços, e só depois informaram os Estados Unidos antes de uma reunião em Argel com outros produtores da OPEP. Quer dizer, a OPEP abriu torneira. Isso enquanto a Arábia Saudita está no limite máximo da sua produção.
Ministro da Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, disse que elevou a produção para 10,7 milhões de barris por dia em outubro, isso pouco abaixo do recorde da produção saudita de 10,72 milhões de barris por dia em novembro de 2016. Quer dizer que esse aumento que eles prometeram fazer para aliviar esse aumento drástico de preço, agora está colocando eles no limite mais alto de produção. Interessante isso, enquanto os Estados Unidos têm muita área para crescer, e se Venezuela pudesse arreglar sua situação também, poxa, poderia participar nesse mercado. Os preços do petróleo bruto caíram depois que a agência estadunidense de informação sobre energia informou na quarta-feira um acréscimo de 8 milhões de barris nos estoques de petróleo nos Estados Unidos para a semana de até 28 de setembro. Esse aumento foi substancial o suficiente para reduzir os preços, né? Oferta e demanda. Futuros de petróleo bruto para outubro novembro, o contrato aumentaram essa semana 3,5% para petróleo bruto dos Estados Unidos e agora está em 73 dólares 31 centavos o barril. International Brent esta semana subiu mais de 4%. Está em agora 82 dólares e 77 centavos por barril. Metais preciosos misturados por semana, ouro baixou 1/3% e agora está em 1.193 dólares por onça e prata subiu um pouco mais de 2,5% e agora está em 14 dólares e 78 centavos por onça. 2/3 dos economistas de negócios dos Estados Unidos prevêem que uma recessão comece até o final de 2020, enquanto uma pluralidade de entrevistados diz que a política de comércio internacional é o maior risco para a economia. Tem que ver, tem que chegar em alguma hora, né? Essa recessão, uma correção no mercado que não pode subir para sempre. Uma medida da atividade fabril dos Estados Unidos recuou de uma alta... Aparentemente está pronto para sair. Me assustou. Essa medida de atividade fabril dos Estados Unidos recuou de uma alta de 14 anos em setembro, com crescimento em novas encomendas diminuindo, mas os engarrafamentos... Por quê? Porque tem engarrafamentos, tem crescimento, então tem que melhorar a infraestrutura. Como você recebe, né, os produtos básicos para fabricar, entendeu? Mas dizem que os engarrafamentos em cadeias de mantimentos parecem estar diminuindo, então isso sugere um ritmo estável de expansão na indústria. Quer dizer que sempre tem dores de crescimento. Só tem que fazer um ajuste e pronto. A folha de pagamento privado nos Estados Unidos registrou seu maior aumento em 7 meses, em setembro, em 230 mil, impulsionado por um aumento de empregos nos setores de construção e serviços. Quer dizer que coisas estão crescendo, então precisa construir, né? Isso aponta para uma continuação estável da força existente no mercado de trabalho. O número de americanos que pediram subsídio de desemprego caiu para uma baixa de quase 49 anos na semana passada. Agora está em 207 mil. Também indicando força sustentada no mercado de trabalho, que deve continuar a sustentar o crescimento econômico. A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos atingiu um pico de 21 anos. Em setembro, as empresas aumentaram a contratação de novos empregos, sinais de força duradoura na economia no final do terceiro trimestre. Goldman Sachs, banco de investimento aqui nos Estados Unidos, espera que a economia da África do Sul cresça quase 3% no próximo ano, ajudado pelas reformas do novo presidente Cyril Ramaphosa e pelo forte crescimento global. Tomara que sim, né? Que ande bem a África do Sul, que lá é onde minha irmã mora. Oi, irmã Michele. A coalização do partido político de centro-direita Avenir Quebec. Quebec é província quase todo francês de Canadá. Essa coalização lá vai para visitar a Estátua de Liberdade. Tchau, boa viagem. Coalização do partido político centro-direita Avenir Quebec conquistará o poder pela primeira vez na segunda província mais populosa no Canadá, depois que o líder francês François
Legou promoveu uma campanha prometendo aos eleitores mudanças efetivas e restrições à imigração. Esse populismo está crescendo mundo afora, né? A imigração, ser a favor de imigração controlada não quer dizer que é racista, não quer dizer que é contra pobre, não. Só quer dizer que precisamos ter cuidado nisso, né? Boris Johnson disse que aos membros de longo prazo do Partido Conservador do Reino Unido que ele iria atrasar o Brexit por pelo menos 6 meses se ele se tornasse primeiro-ministro para redefinir as negociações do Brexit, né? Brexit para as pessoas do Reino Unido dizem que é boa ideia, mas vamos negociar como é que realmente vai acontecer. E as negociações não estão indo tão bem, não. Está chegando o prazo e está dizendo, vamos adiar esse negócio para realmente ter tudo pronto, tudo direitinho. O governo da Espanha rejeita qualquer ultimato da Catalunha, província da Espanha, em direção à independência, mas continua focado em ter um amplo diálogo com a área para evitar uma crise de secessão. Meus ouvintes de Brasil, vocês já sabem disso, mas para a gente de Portugal, Angola, Moçambique, etc., candidato presidencial à extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro tem uma vantagem de 10 pontos sobre o candidato esquerdista do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, o que quase garante que a votação amanhã, quando eu estou gravando este vídeo, vai para segundo turno prolongado, assim, os debates e conflitos entre eleitores bastante divididos. Provavelmente vai para segundo turno. Até vocês ouvirem disso, vocês vão já saber, né? O parlamento iraquiano elegeu como presidente um curdo, Barhan Salih, que imediatamente nomeou o primeiro-ministro xiita Adel Abdul Mahdi, que encerra meses de impasse após eleições nacionais inconclusivas em maio. As ações da GE, General Electric, subiram quase 14% após a notícia de que executivo Flannery, que assumiu sua posição de executivo somente em agosto do ano passado, está sendo substituído por Larry Culp, ex-chefe do conglomerado industrial da NAR. Caramba, esse cara, Larry Culp, tem feito uma coisa muito boa nessa empresa da NAR, e agora a GE está esperando que ele faça a mesma coisa, pois as ações de GE têm caído quase 66% desde o final de 2016. Agora, com essa troca de executivos, né, as ações de GE subiram, mas também as ações da Tesla subiram. Por quê? Porque Elon Musk disse que tô fora, né? Ele disse que tá saindo, né? E as ações subiram, né? Só que ele não está todinho fora, não, né? Ele renunciou o cargo de presidente e vai pagar uma multa de 20 bilhões de dólares para aceitar um processo trazido na semana passada pelos Estados Unidos. Cuidado, gente, com seus Twitter. Você faz um Twitter e vai ter que pagar a multa de 20 milhões de dólares se disser a coisa errada, né? Porque a SEC, que é a comissão que regulamentadora sobre de ativos aqui dos Estados Unidos, disse que, olha, você não deveria ter falado isso, não. Elon Musk continua sendo o executivo, só que não o presidente. Ele não admitiu, mas também não negou irregularidades, segundo o acordo com a agência reguladora anunciado na semana passada. Tesla, boas notícias também. Tesla produziu 53.239 de seus sedãs modelo 3 no terceiro trimestre. Tem tido tanto problema nesse processo de produção e entregou 55.840 veículos aos clientes, acima da projeção de 50 mil para o trimestre, uns 10% por cima. Parabéns, Tesla. As ações da Apple alcançaram outro recorde de $231 na quarta-feira. As ações subiram mais de 36% em 2018 e mais de 48% em 52 semanas. Isso com uma capitalização de mercado de 1,11 trilhões de dólares. A Microsoft quer ficar nesse clube de $1 trilhão também, mas atingiu outra alta histórica com a preço das ações de Microsoft em $116 de trocado. As ações subiram mais de 35% em 2018 e mais de 52% em 52%. Imagina, né? Uma subida de, na média, 1% por semana, com uma capitalização do mercado de $883 bilhões. Então, quem sabe chegue, né?
As margens de lucro trimestrais da Pepsi-Cola Company decepcionaram os investidores à medida que os custos de commodities e transportes subiram. Isso tem um efeito de ofuscar o aumento simultâneo em lucros impulsionados pelo crescimento dos mercados emergentes e uma recuperação nas vendas de bebidas no mercado norte-americano. Quer dizer que os investidores estão dizendo, olha todas essas despesas. Sim, mas os commodities aumentam, né? Você tem que absorver isso. Mas o negócio é que também os lucros também aumentaram. Então, não sei o que é o problema. Tem que levar essas duas coisas em conta. As ações da Tesco caíram 5% após a gigante cadeia de supermercados do Reino Unido relatou lucros decepcionantes para os investidores. A empresa lançou uma nova rede de lojas no mês passado, que é o nome de Jack. Você conhece Jack? You don't know Jack? Brincadeira. Essas lojas são destinadas a combater a concorrência dos varejistas alemães. Uma agência de vigilância de privacidade na União Europeia está considerando multar o Facebook de até 1,6 bilhões de dólares por uma violação de segurança de dados que afetou as contas de mais de 50 milhões de usuários. Se a empresa realmente violou a nova lei de privacidade da União Europeia, ainda vai ser determinada. Eletropaulo, maior distribuidora de energia do Brasil, disse que manterá Charles Lenzi como executivo por enquanto, retirando o nome de outro executivo para substituí-lo. Os Estados Unidos e Canadá revisaram o NAFTA. Se lembra que é NAFTA, né? Já falamos sobre NAFTA logo antes do prazo, quer dizer, logo por pouco antes do prazo de 1º de outubro, imposto pelos Estados Unidos. O pacto permite que o Canadá adirá ao acordo alcançado entre os Estados Unidos e México em agosto, quer dizer que a Canadá quase que ficou para fora no frio, entendeu? Finalmente eles, tá bom, a gente vai jogar bola, e entraram, né? O acordo do NAFTA retrabalhado não é mais conhecido como NAFTA, é conhecido, tem um nome melhor agora, é USMCA. Fala isso comigo. USMCA, quer dizer, os Estados Unidos, United States, México, Canadá, acordo, creio, agreement, né, alguma coisa assim, não é que NAFTA, né, que eles gastaram tanto tempo em tentar convencer Canadá a se aderir, que não conseguiram chegar a um nome melhor, USMCA. Acredito. O acordo foi alcançado depois que o Canadá concordou em dar aos produtores de laticínios dos Estados Unidos maior acesso ao mercado canadense. Muitos investidores acreditam que após as eleições de Congresso nos Estados Unidos, no início de novembro, os chineses terão um incentivo para negociar para evitar uma taxa tarifária de 25%, o que representa um aumento de 200 bilhões de dólares nas exportações chinesas, que entraria em vigor primeiro dia do ano que vem. Os Estados Unidos devem anunciar que usarão recursos cibernéticos ofensivos, quer dizer, hackers, e defensivos em nome das nações da OTAN. Sabe o que é OTAN, né? OTAN é basicamente a trégua entre as nações da Europa contra a Rússia, que era o agressor. E ainda assim, hoje em dia, parece que tá com um sorriso muito amigável, mas ainda faz essas coisas, né, bem agressivas, como os hacking, né? Eles estão preocupados com o uso cada vez mais assertivo da Rússia de suas capacidades cibernéticas. SoftBank e a Toyota estão formando um joint venture que usará a tecnologia de carros sem motorista para oferecer novos serviços, como lojas de conveniência, fazendo entrega, né, e veículos de entrega móveis, nos quais os alimentos são preparados no caminhão. Gente, janta está pronta, chegou o carro. Não sei quem vai estar preparando esses alimentos dentro do carro em movimento, mas parece que é uma coisa que pode ser feita. Sistema Super Cruise da Cadillac, da General Motors, superou o piloto automático da Tesla. Imagine, GM superando Tesla, pode bater peito. Em uma nova classificação de sistemas de direção parcialmente automatizados testados pelo Consumer Reports dos Estados Unidos, a Boeing espera que seus protótipos de carros voadores estejam voando no próximo ano, operando em cerca de 5 anos. A Boeing precisa trabalhar, né, não é somente desenvolver esses carros voadores, mas vai ter que desenvolver também a infraestrutura para manter esses veículos também, ambiente regulatório, tem muitas outras considerações também.
Agora, imagine que esse trânsito de Nova York, trânsito de Rio de Janeiro, São Paulo, se todo mundo comprasse carro voador, imagina a bagunça que seria. Tem que acertar outras coisas antes que isso realmente vire realidade. Segunda-feira encerrou uma época na Goldman Sachs, banco de investimento aqui na Nova York, com Lloyd Blankfein sendo substituído como executivo por David Solomon. A receita de seu departamento de trading tem ficado cada vez menor. O banco também cobra taxa de clientes para comprar e vender títulos, commodities, moedas. Vamos ver se ele pode reviver esse setor desse banco. Fechando a quarta maior venda de títulos corporativos já registrada, a Comcast conseguiu dessa maneira emprestar 27 bilhões de dólares para financiar sua aquisição de Sky, emissora de TV europeia. Eles querem comprar 39,7 bilhões de dólares para essa emissora. Incrível isso. As encomendas norte-americanas para caminhões da classe 8 subiram 92% em setembro, com as empresas de transporte de frete continuando a lutar com capacidade apertada em um mercado de frete em plena expansão. Eles precisam de mais caminhão para entregar o frete. Incrível isso. A Amazon aumentará seu salário mínimo para 15 dólares por hora para seus funcionários norte-americanos no mês que vem, já que legisladores e sindicatos trabalhistas estão criticando a disparidade salarial. Dell Technologies, montador de computadores, confirma que se reuniu com alguns bancos de investimento para considerar uma oferta pública inicial no valor de bilhões de dólares se o seu plano para comprar ações da VMware não tiver sucesso. Outra montador de carros, Aston Martin, carro favorito de James Bond, precificou suas ações a $24,70, isso para sua OPI, dando-lhe uma avaliação de 5,6 bilhões de dólares. Vamos comprar um Aston Martin? Eu não consigo comprar o carro, pelo menos eu consigo uma ação, ou duas, ou três. Honda não Honda no mar, mas Honda que fabrica carros e motos, né, investirá 2 bilhões de dólares e terá uma participação de 5,7% na unidade de veículos autônomos da General Motors Company, né, que General Motors agora que fez agora a Super Cruise deles está superando a de Tesla, estendendo a cooperação entre as duas montadoras em uma tecnologia que tem custos enormes. Tencent Music apresentou seus planos de abrir o capital nos Estados Unidos em um dos maiores OPI recentes de uma empresa chinesa por $1 bilhão. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados está lançando uma investigação formal em um hack do Facebook que afetou até 50 milhões de contas. A sede internacional do Facebook está em Dublin, então eles estão apanhando lá em casa. O Fundo Soberano da Noruega vendeu 37 imóveis de logística que eram de propriedade conjunta com a empresa Prolog, situados nos Estados Unidos, França, Polônia, Hungria e Holanda também. Os Estados Unidos importam 129 bilhões de dólares em produtos alemães por ano e as empresas alemãs empregam 700 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o quarto maior empregador estrangeiro de alemães. O ministro de Finanças da França diz que se os governos dos países europeus não tomarem medidas decisivas para amenizar as taxas de impostos corporativos e garantir que os gigantes da internet paguem mais impostos, irá fomentar ainda mais o populismo da União Europeia. É disso que eles temem, entendeu? Esse populismo. A China cancelou uma reunião anual de segurança de altíssimo nível com os Estados Unidos, planejado para meados de outubro. Diz que os oficiais militares de alto nível não estariam disponíveis para se reunir com o Ministério da Defesa, James Mattis. Quer dizer que, desculpa, James Mattis, né, os Estados Unidos, porque eu marquei também fazer as unhas naquela hora. Desculpa, vamos ter que remarcar, tá? É uma ofensa isso, deliberada. Cerca de 2 milhões de pessoas têm fugido da crise econômica e política da Venezuela desde 2015. É um êxodo que quase atingiu níveis cerca de 5 mil pessoas deixando a Venezuela diariamente. Colômbia, que já recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos, diz que a crise migratória está afetando seu PIB e sobrecarregando seus recursos regionais.
O enviado dos Estados Unidos à OTAN, Kay Bailey Hutchison, diz que a Rússia deve suspender seu desenvolvimento secreto de um sistema de mísseis de cruzeiro proibidos ou os Estados Unidos tentarão destruí-lo antes que os mísseis se tornem operacionais. Olha a latida dessa comissão, né? Enviado à OTAN, né? Que né, a Rússia está sendo agressiva, né? Agora, tanto no hacking quanto a construção desses mísseis, né? Não é proibido, não é para poder fazer isso. O presidente russo Putin disse que todas as forças estrangeiras, inclusive seus próprios militares, deveriam, no final das contas, se retirar da Síria. Tu acha? É país deles, deixa eles em paz, né? Depois de resolver todo o negócio, sair do país, é claro. Os Estados Unidos advertiu a Índia contra uma compra planejada de 5 bilhões de dólares em valor de mísseis S-400 de superfície ar da Rússia, dizendo que tal aquisição atrairia sanções sob a lei dos Estados Unidos. Se comprar aqueles mísseis vai ter que apanhar, entendeu? Irã aplaudiu a decisão do Tribunal Mundial, o mais alto tribunal das Nações Unidas, que determinou que os Estados Unidos garantam que as sanções contra o Irã não afetem o auxílio humanitário ou a segurança da aviação civil. Os juízes da Corte Internacional da Justiça, mais alto tribunal das Nações Unidas, decidirá hoje, quer dizer, sexta-feira, sobre um pedido iraniano para que as sanções dos Estados Unidos contra o país sejam suspensas ou não. Que determinação provavelmente seria ignorado, né? Que está fora do país. Cerca de 45 milhões de americanos reivindicam alguma herança alemã e um terço dos 3,4 milhões de alemães que vivem no exterior em 2015 estavam nos Estados Unidos. Mais de 10 mil estudantes dos Estados Unidos estudam em universidades alemãs a cada ano e o número está crescendo. Então, grande taxa de intercâmbio ali. As duas Coreias têm tomado medidas rumo à paz. Graças a Deus, né? Removendo as minas terrestres ao longo da fronteira fortemente mantida. Alguns postos também de guarda estão sendo removidos da chamada área de segurança conjunta. Torço para a reunificação desse povo, né? Tem famílias divididas desde assim 50 anos atrás, 60 anos atrás e agora estão sendo reunificadas e é coisa legal, coisa boa. Funcionário do Pentágono encarregado com o planejamento para futuras guerras dos Estados Unidos minimizou os esforços russos e chineses para desenvolver arsenais hipersônicos, uma arma contra a qual os Estados Unidos atualmente não pode se defender. Ou se pode? Será que os Estados Unidos vai te contar? Né? Então, essas foram as notícias para essa semana.